Amém, irmãos? Provérbios 23, 17 e 18 diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Irmãos, eu quero falar sobre algo que é tão grave, que inclusive esse sentimento, ele tem destruído ministérios dentro da casa de Deus, e até mesmo as próprias igrejas do Senhor, que é o sentimento da inveja, que além de ser um dos piores defeitos do ser humano, ele ainda é a essência de Satanás. Eu não sei bem onde está escrito isso, mas tem quem diga que Lúcifer era ministro de louvor. Eu creio assim, eu aprendi em várias pregações que nós podemos fazer qualquer conjectura da Bíblia, contanto que não implique em heresia. Eu imagino Deus sentado no trono dele e Satanás tocando a harpa, quando era Lúcifer, né, tocando a harpa dele, ele olhava para Deus e dizia assim: meu, o que ele tem que eu não tenho? O que é dele pode ser meu também. Agora, por causa disso, o que aconteceu? Lúcifer acabou se transformando em Satanás por puro sentimento de inveja. Eu poderia até falar, no caso em questão de inveja, eu poderia falar dos fariseus que entregaram Jesus por inveja, que inclusive tem um capítulo de João, que, se não me falha a memória, está acho que em João 19, se eu não me engano, que quando eles pediram para Pôncio Pilatos crucificar Jesus, Pôncio Pilatos disse assim: querem que eu crucifique o vosso rei? Aí os fariseus falaram assim: não temos rei senão a César. Porque uma vez eu estava fazendo um estudo que o pior pecado do judeu é negar a Deus. E você vê que o sentimento de inveja nos fariseus era tão grande que para pegar Jesus eles negaram até a Deus. Porque o que eles estavam querendo dizer com aquilo, não temos rei senão a César? Ou seja, quem manda na nossa vida é César, não é ele. Ou seja, não é Deus que manda na minha vida, é César. Então, aí vocês veem, né? Através de uma revelação do Espírito Santo, eu vou falar de um homem de Deus que por inveja quase largou o caminho do Senhor. Está no Salmo 73. Amém, irmãos? Salmo 73, eu vou ler do 1 ao 3, que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu vou parar aqui por enquanto. Gente, vocês perceberam que nessa história de Asaf, no Salmo 73, Asaf quase se largou o caminho do Senhor, porque ele tinha inveja dos ímpios. Agora vamos colocar dessa maneira: quantas vezes isso não aconteceu conosco? A gente vê, por exemplo, nós servimos Deus, tememos a Deus, nós lemos a Bíblia, nós falamos de Jesus para as pessoas, nós oramos pelos outros, estamos sempre na igreja, estamos numa situação ruim, né? Passando por luta e tudo mais. E a gente vê o ímpio de carrão, bem casado, vê com bastante dinheiro na conta, os filhos nos melhores colégios, e eles não estão nem aí para Deus. Só vai falar para eles: Deus, que Deus o quê? Meu Deus é meu dinheiro, meu Deus é minhas posses, meu Deus sou eu mesmo. E sabe? E você vê que às vezes acontece o sentimento de inveja, acontece até dentro mesmo da igreja. Às vezes a gente olha para o irmão e vê que o irmão está melhor que a gente, tanto materialmente como espiritualmente. Daí a gente fica com inveja. Com inveja até raiva. A gente chega até a sentir raiva, tanto de Deus como do irmão. Quer ver? Eu vou falar sobre 5 coisas que a inveja causa em nós. E eu queria deixar 2 coisas claras. Primeiro, quando a minha pregação disser o invejoso, é apenas um personagem, entendeu? Eu estou fazendo apenas uma conjectura, e é tipo alguém que, por exemplo, deixou o coração dele entrar o sentimento de inveja. E eu vou fazer um exercício com vocês, eu vou falar assim, tipo, por exemplo, primeira coisa, vamos dizer assim, eu vou dar 5 coisas que a inveja faz com a gente. Eu vou falar, por exemplo, primeira coisa, vocês vão falar a inveja, e eu vou falar o que ela faz. Tudo bem, gente? Amém? Legal, vou começar. Primeira coisa: a inveja faz-nos compararmos às outras pessoas. Salmo 73, 4 e 5. Eu só vou ficar no Salmo 73. Salmo 73, 4 e 5. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como as outras gentes, nem são afligidos como os outros homens.
O que acontece? Geralmente o invejoso, o que ele faz? Ele se compara com a pessoa que tem mais do que ele, sempre desfavoravelmente, já perceberam? É aquele caso complexo de inferioridade. Aí o que acontece? O invejoso, dos dois ele faz um. Ou ele compete com o invejado. Vou dar um exemplo, por exemplo, o irmão da igreja conseguiu comprar um carro novo, tal, porque Deus abençoou, Deus deu condição para ele comprar o carro. Aí o invejoso olha aquilo e fala assim, se ele pode ter, eu também posso ter. Aí o que ele pega? Ele se enfia numa baita de uma dívida para comprar um carro melhor que o do irmão, para poder mostrar que pode. Aí o que acontece? A situação financeira dele fica pior, e ainda é capaz do irmão, como Deus está abençoando ele, o irmão aparecer no mês que vem com um carro melhor do que o dele, entendeu? Aí o que acontece? Ou o invejoso, o que ele faz? Ele gosta de andar com gente que está num estado pior do que ele. Por exemplo, um irmão, o invejoso, ele anda com os irmãos assim mais simples da igreja. Aí todo mundo olha e fala, nossa, como é humilde esse irmão. Mas na verdade o que é? O irmão só não quer se sentir inferiorizado. Quer ver? Segunda coisa, a inveja nos leva a falar mal das pessoas. Salmo 73, do 6 ao 10. Amém? Pelo que a soberba cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas do copo cheio se lhe espremem. Para perceber que geralmente o invejoso, ele fala mal da pessoa que tem mais sucesso do que ele. Um exemplo assim, o invejoso está lá no fundo da igreja, ele cata e pensa, esse guitarrista, esse louvor aí tá uma porcaria, esse guitarrista não toca nada, se eu tivesse lá eu ia fazer melhor. Na verdade, gente, o invejoso não faria nada, porque o que o invejoso quer? Ele não está preocupado com se, por exemplo, se ele tivesse no louvor, ele ia ter mais responsabilidade, se ele seria mais responsável, ou se ele ia fazer algo para acrescentar no ministério. O invejoso, quando ele tem inveja da posição da pessoa, ele só quer o status em si, ele só quer o cargo, ele não quer saber se vai melhorar ou piorar, entendeu? Verdade é essa. Terceira coisa, nos leva a murmurar contra Deus. Esse aqui, no Salmo 73, 11 e 12. Salmo 73, 11 e 12. E dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhes aumentam as riquezas. Primeira coisa que vem na mente do invejoso, quando ele vê o irmão ser abençoado, ele pensa assim, por que ele foi abençoado e eu não? Não consegue se alegrar na benção do irmão, entendeu? Aí o que acontece? Ele começa, ele começa a murmurar, ele fica assim, poxa Deus, eu te sirvo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu falo de Jesus, estou sempre ajudando na igreja, não sei o que, eu faço isso, faço aquilo e tal, e o irmão é abençoado, eu não sou. Deus, se você não me abençoar, eu vou me desviar. Aí o que acontece, né? Tiago 1,20 fala o seguinte, que a ira do homem, ele não opera a justiça de Deus. Não adianta o invejoso querer dar escândalo, que ele não vai ser abençoado. Ainda mais se Deus perceber, se Deus vê, não vou nem dizer Deus vê, porque ele vê, entendeu? Mesmo se Deus olhar na intenção da pessoa, no coração da pessoa, e ver que é um sentimento maligno, porque às vezes o que acontece? Muitas vezes a pessoa quer ser abençoada para quê? Para mostrar que está sendo, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço, que eu sempre falo para os outros, né? Eu nunca vou ver essa pessoa ser abençoada com dinheiro, porque se ela sem dinheiro já fala o que vai fazer com os outros, imagina quando ela tiver. Então Deus não abençoa, entendeu? Aí o que acontece? Desculpa, gente. Então, aí você vê uma coisa, o Senhor sabe da nossa necessidade, e sabe a capacitação que nós temos, né, para administrar certas coisas. E Deus sabe que se der aquilo pra gente, nós não vamos conseguir administrar, ou que nós
nós pensamos que precisamos disso e não precisamos, na verdade. Mas o que acontece? A gente quer de qualquer jeito. Não, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Aí o que acontece? Deus não dá e a gente começa a murmurar. Sabe? Aí, na verdade, gente, a murmuração, eu coloquei aqui, estou falando sobre inveja, mas na verdade, pior que a inveja é só a murmuração, porque a murmuração, ela chega assim aos ouvidos de Deus. Ô Deus, o que o Senhor está me dando não é o bastante para mim. O Senhor não está sendo Deus suficiente não, viu? O que se eu tivesse no comando eu faria melhor. E só para lembrar, gente, que a gente estava até conversando com o irmão Luiz e com o Fabiano sobre o povo no deserto. A primeira geração do povo que saiu do Egito e peregrinou no deserto, eles foram exterminados por causa disso, murmuração constante. Vamos lá, quarta coisa. Nos rouba a alegria de servir a Deus. Salmo 73, 13 e 14. Amém? Que diz: na verdade em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. O invejoso, ele vê todo mundo ser abençoado ao invés dele, daí ele não entende que, na verdade, o que Deus está fazendo? Não é que ele está retendo a bênção da pessoa, ele está preparando a pessoa para a bênção. Aí o que acontece? Ele não entende, o invejoso não entende e começa: para que eu vou continuar indo na igreja? Todo mundo é abençoado, eu não sou. Ou ele fala assim: já cansei de orar para os outros serem abençoados. Gente, vou parar por aqui, eu vou fazer uma confissão, que eu peço perdão para vocês e diante da igreja, eu peço perdão para Deus e diante da igreja, que íntimos meus aqui dentro já me ouviram dizer essa frase: eu estou cansado de orar para os outros se darem bem. Mas olha, na verdade eu estou pedindo perdão a Deus, entendeu? Pode parecer ser engraçado agora, entendeu? Mas o meu coração, quando eu comecei a fazer essa pregação, o meu coração doeu quando eu fiz isso, porque veio essa frase na minha cabeça e eu já falei isso. Então, para quebrar isso, entendeu? Eu peço perdão, que se alguém ouviu isso ouviram isso de mim, quem ouviu de mim, e por exemplo, estava conversando comigo, e quem ouviu, e tipo, só ouviu eu falar, eu peço perdão em nome de Jesus. Entendeu? O problema, sabe qual é o problema da gente se comparar com as pessoas? Que isso daí gera murmuração. A murmuração gera inveja, e a inveja rouba a alegria. Rouba a alegria da gente servir a Deus, porque o invejoso, o que acontece com ele? Ele fica tão focado no que Deus está fazendo pelo irmão, que ele não vê mais o que Deus faz para ele. Esse que é o problema, entendeu? Quinta coisa, gera confusão em nós. Você pode ver, Salmo 73, 15 e 16. Diz assim: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Irmãos, o invejoso é o seguinte: geralmente ele vive em confusão espiritual. Hoje, ele cita Filipenses 4,13. Alguém pode ler para mim Filipenses 4,13? Tem como? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Aí, hoje ele cita isso, e amanhã ele cita Isaías 49, 14. Quem pode ler para mim Isaías 49, 14? Mas Sião, diz o Senhor, me separou o Senhor, se esqueceu de mim. Então, tá vendo o que acontece com a confusão espiritual na mente do invejoso? Hoje ele diz que Deus é o Deus da vida dele, amanhã ele fala que Deus não está nem aí para ele. Mas na verdade, sabe qual é o problema? Na verdade, a fé dele está focada em outra coisa e não em Jesus Cristo. É por isso que acontecem essas coisas. Gente, eu já falei os estragos que a inveja causa na nossa vida, certo? Eu podia parar até a pregação por aí, né? Só que tem uma coisa: como o nosso Deus é maravilhoso e nos ajuda em tudo, agora eu vou falar sobre 4 coisas que Deus faz por nós quando, por exemplo, nós sentimos inveja de alguém e nós chegamos: Senhor, eu estou com inveja dessa pessoa, Senhor, me ajuda. Você coloca isso aos cuidados dele. Aí nós vamos fazer quase a mesma coisa, só que eu vou falar, a primeira coisa vocês vão falar a Deus, certo? Amém, glória a Deus. Primeira coisa, nos mostra como mais importante a salvação. Salmo 73, 17 a 20. Então, Salmo 73, 17 a 20 fala: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles.
Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição. Como cai na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com o sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Gente, o invejoso, quando vem esse tipo de pensamento, o que ele pensa? Quando vem o pensamento de inveja, o que ele pensa? Quando ele resolve colocar na mão de Deus isso daí, ele fala assim: se eu não tenho o que ele tem, pode ser que não seja o momento, ou que o Senhor tem algo melhor para mim. Estou servindo o Senhor, é isso que importa. As coisas virão do jeito certo e na hora certa, mas a prioridade é a minha caminhada com Cristo. Amém? Vamos lá. Segunda coisa, nos faz reconsiderar a nossa atitude. Salmo 73, 21 e 22. Amém? Salmo 73, 21 e 22. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Então, o invejoso, quando o invejoso se compara com o irmão, ele pensa assim: o que é isso que eu estou sentindo? Isso aí está repreendido em nome de Jesus. Esse pensamento não é de Deus e essa atitude não é atitude de homem de Deus. Entendeu? Deus é justo e Ele também vai me abençoar. Amém, irmãos? Amém. Então, que muitas vezes acontece isso, né? A gente acaba se comparando com o irmão, aí você vê que esse pensamento não vem de você, esse pensamento vem do inimigo, aí você repreende mesmo. Repreende quando você vê que você está sentindo inveja de alguém. Entendeu? Deus ajuda a reconsiderar a nossa atitude. Quer ver? Terceira coisa, nos fortalece e mostra que Ele é conosco. Salmo 73, 23 a 26. Salmo 73, 23 a 26. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Irmãos, quando o invejoso se compara com o irmão, sabe o que ele pensa? Ele pensa assim: o irmão pode até ter mais do que eu, mas o Senhor é comigo também, e vai me ajudar em tudo que eu precisar. Que Deus abençoe o meu irmão cada vez mais e mais, mas eu já tenho o principal, que é Jesus Cristo. O que Ele me deu é aquilo que eu necessito, Ele vai me sustentar. Em nome de Jesus. Lembro de um exemplo que Davi disse quando ele desafiou Golias. Foi mais ou menos a mesma coisa que ele falou. Ele disse assim: tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. E ele falou: hoje mesmo arrancarei a tua cabeça e darei o teu corpo às aves do céu, e o arraial dos filisteus, as bestas da terra, porque o Senhor salva nem com espada, nem com lança, nem com escudo, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará na nossa mão. Entendeu? Ele vos entregará, o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me fazer ganhar a batalha. Que muitas vezes acontece conosco, entendeu? Que meu irmão Davi estava citando, às vezes a gente pensa que Deus não está prestando atenção em nós. Que engano, né? Quarta e última coisa, nos anima a servi-lo melhor. Salmo 73, do 27 ao 28. Pois eis os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim é bom aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Gente, quando o invejoso se compara com o irmão, sabe o que ele pensa? Quando ele está em Deus, né? Ele pensa assim: o Senhor deu grandes coisas ao meu irmão, mas a sua palavra fala que o Senhor dá segundo a capacidade de cada um. Aí ele clama assim: Senhor, me capacita a te servir com aquilo que o Senhor já me deu. E também eu te peço, Senhor, me capacita, me dá mais para eu poder servir o Senhor melhor. Amém? Então, tudo isso, ó, nós podemos ver o que Deus faz por nós quando nós admitimos, entendeu? Que nós estamos com inveja de alguém, que nós queremos aquilo que é do irmão, por exemplo, no caso em questão. Mas você vê ao mesmo tempo como é engraçado as coisas, né? Que eu falei 5 coisas que a inveja
causa em nós, mas só precisou de 4 para Deus poder consertar a gente caso aconteça, né? Glória a Deus por isso, sempre assim, né? O Senhor está sempre, sabe, vamos dizer assim, sempre vamos dizer assim, sempre com menor, mas está em maioria, né? Glória a Deus por isso. Então, para concluir, no Salmo 37, versículo 7. Então, Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, nós podemos ver que no final da história de Asaf, o que aconteceu? Deus não deu prosperidade para ele, Deus não deu dinheiro para ele, mas Deus deu algo muito melhor, a certeza da salvação e a vontade de caminhar com o Senhor outra vez. Isso é o que Deus faz conosco. Ele não dá o que queremos na hora que queremos, mas Ele nos mantém firme para nos abençoar na hora que o propósito dele for atingido em nós. Toda vez, irmãos, que nós somos tentados a murmurar contra o Senhor ou sentir inveja, seja do ímpio, seja do irmão, vamos lembrar o que fala em 2 Pedro 3,8. Não precisa ir lá não. Vamos lembrar o que fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus pode estar querendo abençoar a gente amanhã, só que a murmuração e a inveja é que retém essas mesmas bênçãos, amém? Glória a Deus.